Coisa boa. Gente, muito, muito, muito boa noite a todos vocês. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Marta, eu vou ser a anfitriã dessa sessão. Eu conto com o apoio da Carol e da Andrea. E juntas a gente quer dar as boas-vindas a vocês a mais esse evento da Semana Internacional de Coaching, promovidos pela ICF Brasil, durante essa semana inteira, né, do dia 11 até o dia 15. A gente vai estar celebrando essa semana, que é um momento que pessoas do mundo inteiro se reúnem para reconhecer o profundo impacto do coaching profissional, criar novas conexões e ampliar o aprendizado da nossa comunidade. Serão mais de 1.000 eventos globalmente, em 28 línguas. Bom, a ICF, como vocês sabem, né, se consolidou como a maior associação global de coaching profissional, com mais de 60 mil membros em 140 países. E em 2026, este ano, estamos celebrando, então, 31 anos da ICF no mundo, reafirmando o nosso compromisso inegociável com a ética e a excelência técnica da nossa profissão que a gente tanto ama, né? Além do compromisso com a ética e a competência, a ICF também tem um compromisso com a comunidade. E nessa semana a gente lançou duas iniciativas de coaching pro bono. A primeira delas é voltada a todos os participantes dessa semana. Vocês têm o direito de participar de um sorteio de uma sessão de coaching com um coach da ICF para apoiar na colheita dos aprendizados da semana e também conhecer um pouco do processo de coaching. E a segunda oportunidade é somente para os coaches associados, que além de poder apoiar os participantes na consolidação desse aprendizado da semana, estão abertas as inscrições para o programa Pro Bono, através de parceria do Comitê de Responsabilidade Social com a Ensina Brasil. A Ensina Brasil desenvolve lideranças que atuam com professores nas escolas públicas de comunidades vulneráveis por 2 anos, preparando-os para liderar mudanças em diversos setores. Imagine ser parte dessa jornada de impacto social, apoiando líderes em formação, ajudando-os a superar desafios e potencializar seu propósito de transformar realidades. Contamos com você, associado ICF, para liderar essa mudança. Os links, tanto para participar do sorteio quanto para se candidatar ao programa Pro Bono, serão disponibilizados no chat em momento oportuno, tá? Eu queria começar a nossa fala agradecendo também, dizendo que nosso evento é viabilizado pelo suporte dos nossos parceiros estratégicos, quais sejam. Registramos então o nosso agradecimento muito especial ao nosso patrocinador ouro, que é Inner Developing People, nosso patrocinador prata, LHH, e os apoios institucionais das ABRHs do Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo. E eu convido vocês para a gente ver um vídeo preparado pela Inner, nosso patrocinador ouro. Dentro de cada pessoa há um potencial esperando para se transformar em potência. Uma força silenciosa que nos impulsiona rumo ao desenvolvimento. E é isso que a Inner faz há mais de 2 décadas, ajudando a transformar líderes e equipes de muitas das maiores empresas do Brasil e do mundo em profissionais cada vez melhores. Nossa missão é que você realize a sua. Afinal, quando um ser humano se desenvolve, as empresas não voltam mais a ser o que eram. E essa talvez seja a revolução mais bonita que existe. Inner, Developing People. Maravilha! E eu não poderia deixar de agradecer as minhas companheiras de comitê, lideradas pela Carol, Ângela Barreto, André Aragão, a Carol como nossa líder, Dani Piscinato, que também é nossa diretora de marketing da ICF Brasil, Fernanda Birk
eu e a Rosângela Pedrosa. Todas voluntárias, constituímos aí ao longo dos meses a Casa das Sete Mulheres, como já escreveram hoje de manhã, para poder gestar com muitas conversas, com muito amor e com muita intenção essa jornada para essa semana. Obrigada. Para garantir, então, a conformidade, a qualidade dessa sessão, eu tenho alguns pedidos, alguns pontos para levantar aqui com vocês. O primeiro deles tem a ver com gravação e inteligência artificial. Esse evento ele está sendo gravado para fins de registro institucional e conforme nossos acordos éticos e de direitos autorais, é estritamente proibido o uso de robôs ou softwares de inteligência artificial para transcrição ou captura de dados. Certifique-se de que seus aplicativos estejam desativados. E os recursos técnicos, né? O link da programação completa e o acesso às nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram, também serão colocados no nosso chat em momento oportuno para vocês se inscreverem nos eventos ainda da semana que tem por vir, porque ainda tem muita coisa boa para acontecer. A dinâmica vai acontecer dessa forma. Nossa sessão terá duração de 1 hora e 30 minutos, com encerramento pontualmente às 8h30. Se tiverem perguntas, vocês podem escrever durante toda a sessão no chat. Em momento oportuno, no final da fala da Ana Holanda, a gente vai abrir para perguntas para a Ana nos responder. Os créditos CCUs, no final da sessão, nós vamos colocar o link do formulário para pedir o pedido do crédito CCUs. Vai estar um link no chat aqui do Zoom. E vocês devem identificar corretamente com o e-mail que vocês fizeram a inscrição no site da Global. E nós vamos enviar, então, os certificados CCUs. E o conteúdo integral desse webinar será disponibilizado posteriormente no nosso canal do YouTube oficial da ICF Brasil. Certo? Então, dando sequência à nossa programação, que começou hoje cedo, queremos dar umas boas-vindas a esta que eu tenho o prazer de ter como maestra no tema escrita afetuosa, que para mim é uma maga desse lugar da gente sentir através da escrita. A Ana Holanda, essa coisa fofa, é jornalista, escritora, professora, apaixonada pelas palavras. É empreendedora, mãe de gêmeos, Clara e Lucas, e se dedica a ensinar pessoas a se comunicarem com proximidade. Com 3 décadas de experiência na produção e edição de textos, ela foi editora-chefe da revista Vida Simples e passou pelas principais editoras do país. É autora dos livros Como se Encontrar na Escrita, Minha Mãe Fazia e Amar é Ridículo. Sua trajetória é marcada por prêmios importantes, além de passagens pelo palco do TEDx São Paulo. Hoje, dedica seu olhar a entender como o texto pode ser um lugar de encontro com o outro. Ana, nada mais do que trazer essa arte ancestral da escrita para nos ensinar como a gente pode trazer isso para o universo do coaching. Então, agradecemos muito, muito, muito a tua disponibilidade de estar aqui conosco e te passo a palavra. O microfone é teu. Muito obrigada. Obrigada, Marta. A Marta que é uma aluna super querida, né? Muito querida mesmo e muito talentosa. Eh, então vamos lá, gente. Eu é muito interessante, né? Porque nessa minha mini bio tá dizendo que eu me preocupo muito na escrita, que a escrita converse com o outro, né? E de fato eu tenho essa preocupação, porque todo o meu trabalho, a Marta me apresentou super bem, né? Que eu falo que a parte mais importante da minha apresentação é que eu sou mãe da Clara e do Lucas. Ponto, né? Aí o resto é o resto da vida, assim. E eu sempre gosto de contar, além de ser mãe da Clara e do Lucas, porque é muito importante, e isso já faz parte, né, da própria, do que eu vim falar para vocês hoje, que além de ser mãe da Clara e do Lucas, eu sou filha da Lígia e do Paulo.
Os meus filhos, eles são um casal de gêmeos, eles estão com 17 anos. Os meus pais, meu pai tá com 89, a- daqui a pouco ele vai completar 90, e a minha mãe tá com 84. E estar neste lugar do meio, estar bem no meio desse caminho, dessas duas pontas que eu tenho vivido, os meus filhos nesse início de vida adulta, né, digamos assim, ou mais próximos da vida adulta, e os meus pais, né, vivendo esse momento de final, de jornada, tem me ensinado muito, né? E eu olhar para eu me olhar a partir dessa perspectiva e eu me apresentar a partir dessa perspectiva é muito importante porque tem tudo a ver com a escrita, né? Desculpa, eu não podia deixar de falar também que eu sou companheira do Marcos, porque isso também é muito importante na minha apresentação. Então, a gente olhar por esse viés, né, de quem a gente é super importante para a escrita, né? Ah, outro ponto que foi o que eu iniciei e não concluí o raciocínio, que falou que eu tenho uma preocupação muito grande com essa escrita que é conversa com o outro. Mas algo que eu sempre falo para os meus alunos é que a gente conversa com o outro, mas primeiro a gente conversa com a gente mesmo. Ou seja, primeiro a gente a gente tem, a gente se descobre, né? A gente se encontra para depois encontrar o outro. Tem que ter um encontro com a gente para depois a gente conseguir encontrar com o outro. E essa é hoje o foco do que eu trouxe para falar com vocês. Ele está dentro desse lugar, dessa escrita em que a gente se encontra, né? Dessa escrita que a gente olha para a gente. E tem um lugar muito importante, um papel, né? Os pilares da escrita sou eu e o outro, né? A comunicação, ela existe para isso. E nesse lugar, né? Quando eu olho para um desses pilares que sou eu, né? Quando a gente olha para a gente, quando a gente vai escrever, em geral a gente está muito habituado, por uma questão cultural, por uma questão social, quando a gente vai apresentar alguém, né? Você está, por exemplo, num encontro com várias pessoas, né? Chega alguém, né, ali, você vai apresentar, você fala, fulano, essa daqui é, por exemplo, essa aqui é a Ana é escritora. Ninguém vai apresentar a gente, isso aqui é a Ana, viu? Ela é mãe da Clara e do Lucas, ela é filha da Ligia e do Paulo, ela é companheira de vida do Marcos, ela ama escrever, ama cozinhar, né? Não, né? A gente vai apresentar, essa aqui é a Ana, ela é escritora. Então, esse lugar de quem a gente está, que é essa profissão, que é o que a gente faz profissionalmente, é uma parte de quem a gente é, mas não é o todo do que a gente é. E a questão é que quando a gente escreve a partir de quem a gente é e não de quem a gente está. Quando eu escrevo a partir do lugar, né? Tipo professora, jornalista, escritora, ou alguém vai escrever a partir do lugar advogado, engenheiro, médico, né? Os lugares que a gente ocupa, né, socialmente, essa escrita vai nascer de um outro jeito. Essa escrita, quando a gente escreve a partir desse lugar que a gente está e não que a gente ela vem vestida com uma certa dureza, vestida com alguns anteparos, né? Com os anteparos que a gente usa para se proteger mesmo, né? Com os anteparos que a gente aprende a usar. Não vai vir uma escrita mais vulnerável, que aceita a vulnerabilidade, que aceita a fragilidade, não, né? Ela vai nascer desse lugar mais duro, e uma escrita de um lugar mais duro, né? Uma escrita em que a gente não se carrega, uma escrita em que a gente não está ali. Ela é uma escrita que ela tende, raras vezes ela encontra o outro, tá? Eu percebo que ela só encontra o outro, ou seja, ela só toca o outro, conversa com o outro, quando
é algo muito específico, né? Então, por exemplo, é uma comunicação de um médico falando com outros médicos, né? Tem ali algo muito específico que está sendo dito, que está sendo escrito. Então, as pessoas entendem mais aquele linguajar e essa relação. É, E né? no caso e quando só que quando eu vou escrever qualquer texto, tá? Mesmo os textos de trabalho, eu tenho que me colocar inteira. Eu tenho que estar a Ana que carrega com as histórias, com as minhas alegrias, com as minhas tristezas, com tudo no pacote, né? Da onde eu venho, tudo no pacote. Então a gente tem que ter muito claro isso pra gente. Algo que eu sempre falo que é o início de qualquer processo de escrita é você fazer esse trato com você, né? Essa lembrança, né? Esse recadinho para você e escrever ali é, quem sou eu, né? Não no sentido mais profundo da terapia, mas no sentido de que quem é essa pessoa que está aqui? Porque quando a gente escreve, a gente tem que levar ela junto com a gente, né? Ela tem que estar sempre ali. E nesses, como eu contei aqui, só para dar um sentido em tudo que eu vou falar para vocês, se vocês entenderem de onde, né, veio, né, de onde vem a Ana, como é que ela chegou nesse lugar dessa escrita que toca, que conversa com o outro. A minha formação é em jornalismo. Eu tenho como jornalista mais de 30 anos de trabalho, né, com escrita, digamos assim. Como a Marta falou, eu fui durante 10 anos, eu trabalhei em editoras, basicamente. Eu trabalhei, né, na editora Globo, eu trabalhei na editora Abril. Nesse tempo que eu estive na Abril, eu trabalhei em algumas revistas, mas eu acabei ficando por bastante tempo na revista Vida Simples. Eu fui editora-chefe por 10 anos. E foi de lá, né? Foi o meu último trabalho, digamos, como jornalista. E nesse tempo, né, eu escolhi o jornalismo porque eu gostava desse lugar da escrita, né? E só que o jornalismo, no final, a gente descobre, ele trabalha muito com técnica, né? Muito com receitas prontas. Ele te torna assim como a escrita como um todo, porque ao longo da nossa educação, há, há algo muito sério que é tirado de nós é a nossa presença na nossa escrita, nossa própria escrita, né? A minha escrita deixa de me ter, né? Quando a gente é treinado para fazer a prova do Enem, o vestibular, uma série de conceitos são apresentados para a gente do que a escrita tem que ser. E nesses conceitos, nesse treinamento literal, é um treinamento. A gente é tirado da nossa escrita. Não importa o que a gente pensa, o que a gente sente, o nosso olhar. O que importa é uma estrutura muito rígida, com palavras que a gente nem usa no dia a dia, nem a gente, quanto mais um jovem de 17, 18, 19, 20 anos. Ah, e o que interessa é toda a base argumentativa, né, disso que é uma dissertação, ela é baseada no que o outro pensa, né, no que pensadores, no que diz pesquisa, escritores, né, como é que o outro enxerga aquele tema. E isso tem consequências para a nossa escrita para o resto. No que agradará a banca, é isso mesmo. A gente escreve, Fernanda, a gente é ensinado a agradar o outro, quando a gente deveria escrever para encontrar o outro. É uma diferença profunda, né? Quando eu digo que eu escrevo para encontrar o outro, sou eu me colocando, né, muito vulnerável, eu me coloco frágil e eu me abro naquele texto, né? E isso não significa apenas ser escrito em primeira pessoa, mas eu estar ali presente. E o que aquele texto carrega
é o ponto de encontro com o outro. E os textos, eles podem carregar saudade, tristeza, amor, solidão, eh, ausência, pode carregar um monte de coisas. E é nesse lugar que encontra o outro, né? É nesse lugar que existe a conexão. E no jornalismo, eu aprendi muitas técnicas, eu aprendi a escrita como uma técnica, não aprendi sobre exercício de olhar, exercício de percepção, exercício de escuta, daquilo do que não é dito, do não dito, né? Não, não, é bem técnico. E, e isso se tornou uma dificuldade muito grande para mim durante muito tempo da minha vida como jornalista, porque eu sou uma pessoa sensível. Independentemente do que eu fosse fazer na minha vida, essa sensibilidade iria junto comigo, porque ela é parte integrante de quem eu sou. E ser sensível, e ter muitos das suas decisões do dia a dia, do seu jeito de ser, do seu jeito de agir, do seu jeito de estar no mundo, essa sensibilidade, às vezes ela é muito boa, né? E às vezes ela não é. E às vezes ela, na escrita, era vista como algo muito bom quando eram textos principalmente sobre comportamento, tal, e eu conseguia ter um olhar para as histórias das outras pessoas que trazia pontos muito bons para o texto, né? Mas quando eram textos que eles consideravam sérios, né, isso era visto como algo de menor valia. E eu ouvia muito a frase do tipo, seu texto está muito bonito, ele é um texto sensível, mas a gente precisa de um texto sério. Porque quando você vai falar de gestão, quando você vai falar de saúde, o texto tinha que trazer uma outra roupagem. Quando era um texto sério, era um texto onde o sentimento não cabia. O sentir não cabia. E isso para mim era muito difícil, porque eu também acreditava que quando a gente traz essa roupagem do que as pessoas acreditam que é sério, ele fica chato, ele não encontra o outro. Ele é um texto completamente impermeável, né? Você lê e depois de muito pouco tempo, talvez nem um minuto, você não lembra mais do que você leu. Quando aquele texto carrega uma alma, o texto, a pessoa é capaz de lembrar, aquilo conversa de tal forma que a pessoa é capaz de lembrar daquilo por anos. Isso é, e tentar descobrir, né? E descobrir, estudar o que um texto carrega para ele ser encontro do outro, é o que eu faço da minha vida nos na última década. E é o que se transformou a minha vida. Eu criei uma metodologia que eu chamei de escrita afetuosa. Ah, e eu faço cursos, eu dou treinamentos sobre isso hoje. E um ponto muito importante que era o que eu que eu estou trazendo aqui para vocês é o ponto em que no início eu acreditava que nos meus cursos de escrita iriam aparecer pessoas da área da comunicação que de alguma maneira precisavam usar a escrita para alguma coisa. É sempre a gente muitas vezes, né? E hoje eu ouço isso, né? Tipo, para que você está fazendo isso, né? Parece que tudo tem que ter uma utilidade, né? Você não pode fazer um curso de escrita porque é um sonho seu, porque é um desejo, porque você quer, né? Mas você vai usar isso para quê, né? E esse usar isso para quê tem ainda um fundo que é aquilo tem que te gerar algum tipo de valor financeiro, né? E por incrível que pareça, né, ainda bem, que foi um aprendizado para mim, no início talvez tenha ido bastante gente da área da comunicação, mas muito rapidamente começaram a aparecer pessoas que estavam lá por motivos tão diversos e que começaram a me inquietar tanto, porque eram motivos do tipo, é, eu tenho
eu tenho esclerose múltipla e eu quero registrar esse meu tempo de vida com a doença, ou a minha filha morreu de câncer e ela começou a escrever um livro e agora eu quero terminar esse livro, né? Quero terminar o que ela começou a escrever e não conseguiu porque ela morreu. Ou um rapaz que tinha tido câncer, um tumor no cérebro e queria escrever sobre isso. Uma senhora que estava, tipo, já muito velhinha e que ela tinha ido lá exatamente para conseguir escrever, para trabalhar melhor a questão da emoção, das emoções, dos sentimentos que estavam vindo para ela junto com a velhice. Foi uma recomendação da médica dela, né, da geriatra. E do mesmo jeito que aparecia a recomendação de médicos e médicas para irem no meu curso, né? Não era só fazer, vai estudar escrita, não, vai aprender escrita com a Ana Holanda, né? Porque a minha escrita já trabalhava esse olhar da sensibilidade, e do olhar da tua presença no texto. E uma escrita que não é só técnica, né? Uma escrita que ela é basicamente uma relação, né? E, e também aparecia, tipo, mulheres que queriam resgatar o sonho de escrever, mulheres que queriam deixar ali registrado para os filhos quem elas são. Apareceram pessoas com motivos muito diferentes do que eu imaginava. Até que eu entendi um aspecto super importante da escrita, né? Que é esse papel já sabido, digamos assim, que a escrita ela é terapêutica. Mas saber que ela é terapêutica e falar para alguém escrever, existe um caminho muito grande entre você falar que o outro precisa escrever e ele conseguir de fato escrever. E é sobre essas questões que a gente vai falar aqui, né? Deixa eu ver se eu vou compartilhar com vocês o que eu preparei, porque para escrita afetuosa para acessar o essencial, né? Vocês já começaram a ver que é exatamente sobre isso. Ah, eu já falei um pouco de mim, prazer, Ana. A escrita, como eu falei, ela é sabido, ela tem um papel terapêutico, né? A escrita ela nos ajuda muito a ser um nosso mapa de acesso. E essa escrita que eu estou falando para vocês, ela é escrita que vocês não necessariamente precisam compartilhar com o outro. Tem gente que escreve isso de um jeito mais formal, como diários. Tem gente que simplesmente senta às vezes para escrever um texto. Eu não sou uma pessoa extremamente organizada, né, disciplinada, digamos assim, com o diário, mas eu escrevo quase todos os dias. E esses textos que eu escrevo são, às vezes eu pego o meu celular, como eu fiz hoje à tarde, né, quando eu estava numa fila de espera, eu comecei a escrever, né, sobre algo que eu estava sentindo. Então, eu uso muito bloco de notas do celular. Isso me ajuda muito, né? Acho que eu sempre digo que a escrita, ela é meu porto seguro. A escrita é minha boia de salvação. A escrita é onde eu consigo, é um lugar em que eu consigo organizar os meus pensamentos, né? Às vezes eu escrevo e quando eu termino de escrever, eu percebo que aquilo que estava me incomodando era algo que estava doendo muito em mim, mas eu nem sabia que estava doendo tanto. Mas aí quando eu escrevo, eu percebo que estava doendo, né? Só que acessar, a escrita tem uma capacidade muito bonita. Eu falo que ela é como a água, né? Ela consegue percorrer os nossos caminhos mais estreitos. Mas para isso a gente tem que saber como é que a gente faz, como é que a gente faz, né? Então, a escrita ajuda a gente a se organizar, né? A escrita, ela ajuda a gente a olhar para o passado com mais consciência e acolhimento. A escrita ajuda a gente também a olhar para frente, para o que está, para o que está, para o que está por vir com mais presença. Então, a escrita ela é importante por todos os motivos. Essa minha consciência, essa minha percepção desse papel tão importante da escrita e essa junto com a capacidade que eu acabei desenvolvendo de ensinar as pessoas a conseguirem escrever,
conseguirem mesmo, assim, eu tive experiências muito fortes ao longo dos anos de gente que chegava e falava, eu não, já chegava assim, sentava na cadeira e já falava assim, eu não vou conseguir escrever, né? Tipo, tá super aberto para essa questão, né? E assim é muito legal que a partir de alguns dias, às vezes de dois, três encontros, a pessoa ia lá e escrevia. Então isso sempre me tocou. E a partir disso eu criei, existe um curso meu que eu dou esporadicamente chamado Escrito para Momentos de Dor. E esse acho que de todos os cursos que eu dou, esse é um dos que me todos os meus cursos mexem comigo, porque eu não tenho como falar de uma escrita que afeta sem trabalhar com questões muito sutis, com as nossas delicadezas, as nossas fragilidades e fazer as pessoas olharem para isso e conseguirem expor isso, né? Mas independente do que você escreva, tá? Eu faço isso mesmo quando eu dou treinamento em empresa, ãh, pessoas que querem desenvolver e amadurecer sua escrita, pessoas que querem ir para a área literária. Mas o que eu vou o que eu vou mostrar um pouco aqui para vocês é uma parte do meu trabalho dessa escrita para momentos de dor, porque quando a gente fala da escrita para momentos de dor, a gente está falando daquela escrita que ela é o ponto de maior conexão com você. E é isso que a gente quer olhar aqui, né? A escrita como esse retorno ao que é essencial para a gente. Ah, e caramba, eu já vi coisas assim tão bonitas. Só para vocês terem ideia, a primeira edição que eu dei desse curso, que já faz uns 5 anos, no outro dia eu cheguei, eu passei na casa da minha mãe e eu falava do curso e eu chorava de soluçar, né? Com tudo que tinha acontecido nesse curso, né? O quanto a pessoa entra, eu sempre pergunto para ela o motivo pelo qual ela tá lá, e as pessoas elas chegam com histórias muito duras, né? Tristes, existem muitos lutos de uma forma geral de motivos diferentes, luto de mãe, luto de filha, luto de marido, é, então luto de bebê, né? Bebê pequeno, bebê que ainda no útero, é, filho saindo de casa e aquela mãe com dificuldade, né, de não ter mais a presença física daquele filho em casa. Pessoas que terminam é, o curso me abraçam, choram, né? Falam que é aquele curso que ela nem sabia porque estava lá e de repente ela descobriu no curso, que foi um depoimento que eu ouvi, né? Falou assim, eu nem sabia porque eu estava aqui. Eu falei que eu vim por causa da minha filha, porque para mim talvez fosse por causa da minha filha, mas no meio do curso eu descobri que não era sobre isso. Eu vim aqui porque na verdade eu tinha me perdido. E só de falar eu me arrepio, né? Porque aí, através da escrita, ela consegue se reencontrar, né? Então, isso é muito bonito. É algo que a escrita, ela é capaz, né? Mas a parte mais difícil desse processo é exatamente a gente encontrar essa porta de entrada para essa escrita. Porque se eu chegar para uma pessoa e falar assim: olha, escreve sobre esse luto da sua mãe que está te doendo tanto, ou escreve sobre o luto do seu pai, ou escreve sobre saudade, ou escreve sobre amor, ou escreve sobre tristeza. Eu comparo isso a mais ou menos você abrir a porta, dando um chute no pé da pessoa, sabe? Você entra e pá! Dá o chute no pé, no peito da pessoa. Cara, ela não vai conseguir escrever. Como é que ela vai conseguir escrever sobre alguma coisa que é tão difícil para ela que muitas vezes ela nem consegue falar sobre? Só para vocês terem ideia, eu tive uma aluna num desses cursos que ela tinha ido lá para que muita gente chega assim, eu não sei direito porque eu tô aqui. Eu não sei se eles não contam, mas enfim. E ela não sabia direito. E realmente ela tinha conversado antes comigo, ela estava muito lá mais para observar do que por acreditar que ela tivesse algum motivo. E o texto final dela foi um dos mais marcantes que eu já vi nesse curso, porque ao longo de todo o processo ela chegou
em algo que era pesado para ela, que doía muito dentro dela, mesmo isso já tendo acontecido, tipo, há mais de quase 20 anos, que foi um aborto que ela fez quando ela tinha 18 anos. E aí, o texto dela foi sobre essa criança, em que ela deu um nome para essa criança nesse texto. E ela falou: agora, quando me perguntarem quantos filhos eu tenho, eu vou dizer dois. De fato, ela tinha um menino, que devia ter uns 5, 6 anos na época, mas ela assumiu essa presença dessa outra criança, ela assumiu a dor, ela assumiu. E assim, um processo completamente dela. Eu não tenho informação em terapia. Eu falo que eu não. A escrita ela é terapêutica. Eu ajudo as pessoas a escreverem, né? A entrarem nessa escrita, a encontrarem essa porta de entrada para essa escrita, né? Então, quando a gente fala dessa escrita que nos conecta com o nosso essencial, a gente está falando de gentileza com a gente, em ser gentil. A gente não pode entrar, né, do tipo chutando a porta no peito, a gente entra com gentileza. E vocês vão ver eu vou mostrar aqui, porque eu não queria só simplesmente trazer ideias e do tipo, ah, legal, ela contou, contou e não falou, né? Ela não contou, eu vou contar. E assim, às vezes, muitas vezes, não é só difícil, né, para você, ela é difícil para muita gente, é muito difícil, né? É muito difícil mesmo. Aí eu trouxe essa frase dessa. Muita gente gosta, né, dessa escritora, a Rupi. Ela tem um livro chamado Cura pelas Palavras. Ela tem muitos livros de poesia também. E ela tem uma frase que diz assim: era difícil falar abertamente. Ela sofreu muita violência sexual na, hum, quando ela era criança, adolescente. Era difícil falar abertamente do que eu havia vivido. Então voltei-me para meu diário, porque escrever parecia seguro, né? E a escrita é esse lugar de segurança, é esse lugar de que tem muitos momentos, né, em que a gente tá assim, né, tá tipo, você sabe que você tá se afogando, né? Que a vida ali, a conjuntura que você está vivendo está te afogando, e a escrita ela entra como esse esvaziamento, como esse desafogamento. E algo importante para a gente entender sobre isso é que a escrita ela é sobre relação, né? Ela é uma relação. A gente aprende uma vida inteira que escrita é sobre técnica, é a técnica da escrita. Então, se vocês se depararem com alguém que fala, ah, eu ensino a técnica da escrita, nossa, mas acende uma luz amarela seguida de uma vermelha. Tem alguma coisa muito séria ali, porque alguém que não consegue enxergar a escrita como acredita que aquilo é só sobre técnica, tá muito equivocado. E isso vale para tudo, viu, gente? Para tudo, 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 tudo. A tua escrita de trabalho, a escrita de um livro, a escrita com seus desabafos, né? Ah, a escrita, eu sempre, gosto de fazer muito essa comparação. Imagina que a escrita é uma pizza de 8 pedaços. 2 pedaços são sobre técnica. Os outros 6 pedaços é sobre relação. A tua escrita, ela me conta o tempo todo qual relação que você está estabelecendo com o outro? Qual a distância que você quer que ele chegue de você? Se você quer que ele fique do outro lado da rua, se você permite que ele atravesse a rua, que ele se aproxime, que ele te abrace. A tua escrita está dizendo tudo isso. Quantos anteparos que você está criando, né? Então, a escrita é sobre relação. Isso começa a modificar muito o seu jeito de escrever, as suas dificuldades em escrever, porque eu sempre digo, se a tua escrita está pegando, se você não está conseguindo, se você não está conseguindo sair da folha em branco, ou se você não está conseguindo seguir em frente, ou travou,
se faz a seguinte questão: o que que nessa escrita tá difícil para mim? E a resposta é quase que na totalidade sobre relação mesmo. Mas o principal desafio que a gente tem, o primeiro grande desafio, eu acho que o maior, e é o desafio que você vai ter a vida toda, porque ele nunca vai deixar de existir, é o medo. A escrita, ela vem sempre cercada de medo. Quando a gente opta muito por uma escrita técnica, a gente está colocando, na verdade, uma armadura, né, de um lugar muito confortável, assim, não que a armadura seja confortável, mas a gente vou fazer um outro comparativo. Quando a gente es- quando a gente não se coloca quando a gente acredita muito numa escrita técnica, ela é uma escrita em que você carrega certezas, em que você faz de um jeito para obter um determinado resultado final, que você acredita ser aquele, né? Se em nenhum momento você toca em questões mais profundas suas, em nenhum momento você deixa você vir à tona, né? Você aparecer, né? Então, é como se você estivesse caminhando num lugar super estreito e que o tempo todo você tem barras de segurança ao seu redor. E essas barras de segurança fazem com que esse caminho fique muito certo, né? Quando eu falo de uma escrita em que você tem que ela é relação, que você tem que olhar para si, olhar para o outro, se mostrar, tirar os anteparos, tirar as máscaras. Eu estou falando que você saiu desse lugar super estreito, cheio de barras de segurança, e você entrou num lugar super amplo, de uma amplitude enorme. Só que para isso você tem que ir até um determinado ponto e saltar para chegar nesse lugar amplo. Então, é nesse lugar que a maior parte das pessoas se encontra, e é nesse lugar que muitas pessoas elas também dão ré e voltam para o lugar de segurança. Esse lugar dá muito medo. Medo se ela vai conseguir agradar, medo do que os outros vão pensar, medo dela não ser boa o suficiente, medo, 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 né? Principalmente nesse medo de se mostrar. E medo de não estar bom, né? Medo de quem eu penso que eu sou para escrever desse jeito. E a escrita, ela vem sempre com medo. E o que a gente tem que exercitar muito no processo de escrita é a coragem. A gente precisa ter coragem para fazer algo que eu chamo de salto de fé. Porque na escrita, a gente não carrega certezas. Como eu falei, a gente encontra. A gente não escreve para agradar. Então, esses encontros são muito bonitos, esses encontros são profundos, mas a gente precisa dar esse salto de fé, simplesmente acreditar. Tem gente que vai, tem gente que fica olhando, cheio de dúvida e não vai, tem gente que dá ré, né, e volta para trás. É isso. E eu nunca posso empurrar. É mais ou menos esse o processo. Então, a escrita é uma ferramenta maravilhosa para acessarmos aquilo que nos habita, nossos silêncios. E para isso, precisamos tirar nosso sensor de perto. Porque é ele que fala, tá errado. Ah, você não vai escrever isso. Nossa, que ridículo, hein? Ó, tá se mostrando, o que que vão pensar? O começo não é pensar sobre o que é escrever ou como escrever, mas apenas sobre escrever. Mas apenas sentar e escrever, sabe? Assim, escrever, escrever. Escrever sem julgamento. Esse sensor é esse julgamento que aparece. Quando a gente fala de uma escrita que está em busca do que é essencial, a gente é, fala de você encontrar o seu espaço de liberdade, né? Na criação. E isso vem sempre junto com muito julgamento, porque a gente é tão treinado a ir para um determinado caminho que quando eu falo, olha, não precisa ir por esse caminho que é sempre reto, não. Você pode virar à esquerda, à direita, fazer uma curva, pegar, subir, descer.
as pessoas ficam travadas, tipo, ai, nossa, mas eu posso fazer desse jeito? Eu posso ter certeza que eu posso? Pode fazer desse jeito, pode ir, né? Então, é isso. O que a gente tem que saber é que esse caminho ele é muito solitário. A escrita é um ato solitário. Vai ser sempre você com a tua escrita. Você com você, você. É só você. Você não fala, eu vou escrever sobre mim, vem um grupo aí, vem todos os amigos aqui, vamos sentar aqui e escrever. Não, é você com você. Ela é um ato solitário. A Marguerite Duras, essa escritora, que tem um livro chamado Escrever, ela falava muito sobre essa solidão, muito, muito. E nesse livro ela fala assim: é a solidão do autor, a escrita é a solidão do autor e da escrita. Para começar, a gente se pergunta o que é esse silêncio ao nosso redor. E praticamente a cada passo que damos no, e praticamente a cada passo que damos numa casa e em todas as horas, com todas as luzes, venham elas ao lado de fora ou de lâmpadas acesas durante o dia. Essa solidão real do corpo se torna a outra, inviolável, da escrita. Eu não falava sobre isso com ninguém. Nesse período, a minha solidão já tinha descoberto que escrever era o que eu devia fazer. Escrever era a única coisa que preenchia minha vida e que a encantava. Foi o que fiz. A escrita jamais me abandonou. Eu acho essa parte muito bonita, quando fala que a escrita jamais me abandonou. Porque, primeiro, acho que tem uma coisa muito importante, que quando a gente se coloca, se dispõe a estar escrevendo, e nesse lugar da escrita, a partir de quem a gente está diante de quem? Diante da gente, diante da gente. Então, é um exercício de autoconhecimento, né? Nesse processo não tem como você não passar por você não se conhecer melhor, né? E aí, falando dessa questão da escrita ser esse lugar, né, em que a gente precisa olhar para a gente e às vezes passar por dores, né, e perceber isso, é, eu trouxe para vocês essa fala muito bonita da escritora Alana Portero. Alana Portero é uma mulher trans. Ela tem um livro muito bonito, e esse vídeo ela fala do armário, é uma experiência extraordinária. Eu tô aqui enrolando porque eu tô tentando lembrar o nome do livro, mas eu vou mostrar o vídeo e aí eu vou falar qual é o nome do livro. Nesse livro da Amanda Portero, ela é a história de um menino que ele é um menino que passa por uma vida emocional muito difícil. A origem dele é simples, né? É, uma família pobre que mora no subúrbio de uma determinada cidade espanhola, mas ele não não se encontrar naquele corpo que ele nasceu foi durante muito tempo um peso enorme para ele, né? E a a Alana Portero fala sobre isso. Ah, lembrei, o nome do livro é Mau Hábito. Foi um dos livros que eu mais gostei de ter lido, no ano passado. Foi um livro que eu escrevi há pouco tempo, uma newsletter sobre. Eu tenho uma newsletter semanal em que eu falo sobre escrita. E eu escrevi sobre a escrita e o feminino, né? Falando sobre das escritas que mais me tocavam. E eu percebo, e por eu ter feito algo proposital de durante um ano me colocar a ler somente mulheres escritoras para entender mais sobre essa voz feminina. E eu comecei a perceber que o que me agradava não tinha a ver só com ser mulher, mas com toda a literatura que trabalhava essa questão dos lugares estreitos onde a gente percebe que não cabe mais. E aí entra tanta coisa, né? Entra não só livros escritos por mulheres, porque muitas mulheres abordam de diferentes olhares, vieses, né? De formas muito amplas, de formas diretas, de formas indiretas, mas sempre trabalhando esse lugar, né? Em que a gente é colocada num lugar.
que a gente não quer mais, num lugar que não nos cabe, é, é, também existem. Eu comecei a perceber que os livros que mais me tocavam eram livros de trans, né? Como esse da Lana Portero, que é o Mau Hábito, e o livro da Camila Sola, que também é uma mulher trans, uma argentina, que tem um livro que me tocou muito também, que era O Parque das Irmãs Magníficas, que também falava a história de um grupo de, de travestis que tinham uma praça, que era um parque ali como ponto. E aí contava, né, de um jeito muito sensível, bonito, com alguns aspectos de realismo mágico, essa história. E, e é isso, é sobre. E isso tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje, porque a descoberta de a escrita, quando a gente volta para esse lugar que é a nossa essência, e quando a gente, como eu falei, a escrita é esse lugar de coragem, de salto de fé, em que a gente se entrega, a gente está falando de, não existe espaço de liberdade quando a gente está dentro de um lugar estreito, né? Muito bonito isso aqui. Então, eu trouxe para mostrar para vocês. I remember when we were a fire flaming out of control. I remember when I didn't want to die. Most of you don't have a real name. You have an imposition. You are not travestis. You are not like us. Closet is a universal experience, but most of the people don't know it. But it's universal. Everybody hides something. Everybody is embarrassed by something. Everybody is living something in a shameful way, and it's an incredible tool to write a story. An incredible tool, because Closet allows you to be with yourself, to develop a very powerful voice in your head, and thoughtful and literary and poetic voice, because you have to find metaphors every single minute of your life to be in public. You have to develop a lot of very incredible tools to be a writer. So it's painful, but it's a good school. You don't need to be queer or trans or gay or lesbian, etc., or bi, to understand the importance to be yourself, and how painful it is to be to live inside of a closet. To be travesti is to be sword, an armor, a fiesta, a funeral, a mass. The inspiration of my characters surround me every single day. For this particular novel, for Bad Habit, it's like my mother, my aunts, my neighbors, my friends, my lovers, the people who violent me, the people who loved me. I think you have to pay attention, and I'm so grateful to the people surrounding me, around me. Sorry, and particularly the women, because they confirm this kind of, for me, magical world to write. Ai, eu adoro. Ela fala coisas muito bonitas.
Então, uma premissa importante: para escrever sobre nossos incômodos e histórias, precisamos necessariamente buscar nossa versão mais original, sem máscaras. Se é uma escrita de você para você, seja o mais fiel a si mesma. Então, assim, é escrita como um acolhimento das nossas dores. E aí a Miriam Goldenberg, né, a antropóloga, ela fala uma coisa, eu ouvi ela falando isso na Flip do ano passado. A escrita expurga a minha dor. Quem lê chora, mas não é um choro triste, é de sobrevivência. Eu já pensei em parar de escrever para os outros, mas jamais para mim mesma. Escrevo para provar que vivi. E aí, né, quando que eu não ia só dar inspiração, mas que eu queria. Primeira coisa, o que eu queria indicar um caminho para vocês é quando você sentar para escrever, você não tentar refletir sobre os seus sentimentos. Esse é o pior caminho que você pode tomar, tá? Porque isso vai evitar que você conte as histórias. Quando a gente reflete a partir de um sentimento, na verdade, você está dando a volta em torno dele para não chegar nele, né? Então, o amor é isso, o amor é aquilo outro, a esperança. A tristeza é tristeza, é um sentimento difícil, duro, profundo, mas que nos faz aprender. Não, não, não. Você está dando volta, você não está entrando onde você precisa entrar, né? Então, quando a gente conta história, a gente está entrando com gentileza, quase como se a gente tivesse provocando um auto-engano. A gente se engana, porque a gente está armado, né, para não deixar entrar. Mas aí, quando a gente vai contando história, quando a gente percebe, a gente chegou onde tinha que chegar. Então, eu vou trazer alguns recursos para vocês aqui, né? Vocês podem contar histórias a partir de cenas, a partir de um sentimento, a partir de uma fotografia. Então, como assim, a partir de cenas? Você teve um texto que eu escrevi, me tocou uma cena que foi muito forte para mim. Eu estava indo para a feira, né? E quando eu estava saindo do meu prédio, eu vi um senhor bem idosinho. Ele estava sentado assim num banco do prédio e ele começou a ficar inquieto e quando eu percebi ele estava abaixando a bermuda. E aí eu fui chamar alguém do prédio, falar, olha, ele está tirando a roupa, né? E, e aquilo mexeu muito comigo, sabe? Aquela cena. Quando eu voltei, ele não estava mais lá. E eu escrevi sobre isso. E aí, quando eu escrevi, porque eu percebi que ele tinha mexido comigo, porque quando eu voltei da feira e eu lembrava da cena, eu chorava. E aí eu fui escrever para ver o que estava mexendo comigo. E aí eu tentar refletir sobre, analisar o que tinha sido aquilo. Eu simplesmente contei a história. E quando eu contei a história, foi quando eu percebi que aquilo falava sobre coisas muito. Falava exatamente sobre os meus pais, mas também falava sobre o meu medo de envelhecer. Tipo, e se eu for esse velhinho que fica abaixando as calças em público, né? E sobre a necessidade que acho que a gente tem de quando a gente envelhece de ser acolhido, né? Então, assim. A gente pode escrever a partir de um sentimento, então você está angustiado, né? Eu vou mostrar esse exercício do sentimento, né? E a fotografia também, você olha para aquela fotografia, começa a contar a história ali, né? Do tipo, tem uma fotografia que tô a minha avó me segurando quando eu era bebê. E eu começo a contar daquela situação, que ela estava em Recife, que eu passei a vida para Recife. E aí, quando eu vejo aquele texto, é um texto sobre saudade. Mas se eu fosse escrever sobre saudade direto, aquele texto nunca ia nascer, né? Então, conte a história a partir de um sentimento. Esse é um exercício que é muito legal e que vocês podem ir treinando para fazer, porque te ajudam no processo de escrita, de olhar com profundidade para a escrita mesmo, de escrever de uma maneira mais profunda. Você pode
cada vez fazer sobre um sentimento: saudade, tristeza, angústia, ansiedade, irritação. Mas aí, o que que eu falei que você não deve fazer? Você não deve tentar analisar e refletir sobre o que que é aquilo. Você deve conectar cada um dos sentimentos, você deve listar uma série de cenas, cenas banais, cenas do cotidiano, cenas, né? Então, para mim, tanto que assim, cada um vai listar a saudade de um jeito, né? Porque cada um tem uma experiência, né, de vida, uma história. Então, assim, saudade é sobre, né? Você tem que falar saudade. Aí você vai colocar uma cena. As férias de verão passadas na casa da minha tia ou da minha avó em Recife. Saudades. Voltar da escola a pé com meus filhos pequenos. Saudade. Ver meu pai cortar grama no sítio da família. Quanto mais específico você for nesse, tipo, saudade da minha tia, não vai dar bom, né? É saudade. As férias de verão passadas na casa da minha tia em Recife. Por quê? Porque cada frase que você escreve te leva para um texto. E esse texto carrega na sua profundidade aquele sentimento, a saudade. E quando você escreve, você não tem que pensar. Às vezes você escreve um texto inteiro sem usar a palavra saudade. E ele ainda é um texto em que a saudade está ali o tempo inteiro presente, porque a gente não precisa gritar. A saudade, a situação te leva para a saudade, né? O luto. O luto é sobre o quê? O luto é sobre a toalha menos do banheiro, o luto é sobre o cartão que nunca foi enviado, o luto é sobre o telefone que não toca mais aos domingos às 5 da tarde. Então, é você pensar quais os sentimentos, aquele sentimento, quais as cenas do cotidiano, do banal, do dia a dia que estão ligadas ali para você começar a perceber esse exercício de escrever a partir do sentimento para acessar o profundo, para acessar aquilo, para acessar dentro de você, né? Aí cada uma dessas frases lhe aponta um caminho de texto. E esse pode ser um ótimo recurso para aqueles dias em que você não faz a menor ideia de onde começar a escrever, de por onde começar a escrever. E aí, antes de abrir para vocês, eu trouxe para vocês, porque eu estou falando em vulnerabilidade, em se abrir, né, em se mostrar, em tirar a roupa no palco, e aí eu não conto o meu. Então, eu trouxe para fechar esse nosso encontro um texto meu, né, um texto desses do meu que eu escrevo no bloco de notas do meu celular. Inclusive, antes de começar esse encontro, eu fui lá no meu bloco de notas e peguei um dos vários textos que eu tenho lá. Hoje sentei ao lado dele. Comecei, e percebam como eu estou o tempo todo contando a história, que surge por uma cena. Pode ser a cena só em si, o texto inteiro é sobre a cena, né? Hoje sentei ao lado dele. Comecei fazendo cafuné na cabeça dele, do mesmo jeito que faço desde criança. Era uma segunda-feira, com cara de domingo, de um feriado prolongado. A gente estava quietinho, nós dois no sofá. A TV desligada, as pessoas todas espalhadas pela casa, mas a gente seguia ali, sentados no sofá. Até que chega um, chega outro, todo mundo começa a falar e ele sem entender nada, se perdendo na conversa, feito criança no primeiro dia de aula, confuso com os códigos que regem aquela sinfonia. O que eles estão dizendo? Me perguntava a todo instante. Eu tentava explicar, mas quando terminava, a conversa já havia tomado um novo rumo. E ele se perdia mais uma vez. Quando me dei conta, nossas mãos haviam se encontrado. Fiquei admirando o gesto, a pele dele enrugada e cheia de pequenas manchas. Meio abobada, peguei o celular sem que ninguém percebesse e registrei o momento. Ele fingiu que não viu. As horas foram passando e a gente foi ficando ali no sofá. Ele puxou uma coberta, apesar da tarde quente. Alguém ligou a TV. Todos seguiam falando. E agora era a TV e as pessoas falando.
Mas ele, no silêncio imposto pela velhice, foi fechando os olhos. Reparei em cada movimento, até que a cabeça tombou no meu ombro e a amparei. Mal me mexia. Não queria atrapalhar o sono. Um programa qualquer foi ocupando a atenção de todos, e ele ali, no sofá, perdido em sonhos. De repente acorda, olha para mim de lado e diz em tom de confissão: Dormi? Eu sei. Ele se repete mais algumas vezes. Cochila e acorda, acorda e cochila. Preciso ir, pai. Ele sorri e agradece por eu estar ali. Ele sempre me agradece, todo dia, quando estou ali. Deus te proteja e lhe pague por tudo que tem feito. E eu, tá tudo bem, pai. Enquanto puder estar ao seu lado, no sofá, ficarei bem, mesmo que, dentro de mim, eu viva uma eterna despedida de nós. Então, assim, é uma das coisas que mais me pegou quando eu me dei conta desse envelhecimento e quando isso vai se tornando progressivo e muitas coisas vão se tornando progressivas, né? A falta de memória, a, a falta de movimento, os problemas de saúde, e é aquele pai, né? A pessoa se tornando mais frágil, é aquele pai que era força, que era conversa, que era decisão, que era amparo, que era colo, passa a ser uma pessoa frágil. E eu sentia, eu demorei para entender que o que estava me doendo bastante eram esses pequenos lutos, né? Essas pequenas mortes daquele pai, né? Daquele pai que estava tão vivo dentro de mim e que não combinava mais com esse pai que ele estava se tornando. E que nada disso tinha a ver com amar menos. Porque talvez eu só sentisse aquilo porque eu amava muito. Mas toda vez que eu escrevia qualquer coisa assim, ou que eu falava de uma forma direta, as pessoas falavam, me faziam comentários do tipo, ai, mas ainda bem que você tem o seu pai com você, o meu morreu há não sei quanto tempo. E assim, eu me sentia mal, parecia que eu não estava sendo agradecida por ter o meu pai comigo. Até que escrevendo, 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 foi que eu me dei conta de que a minha dor vinha desse lugar, né? E até depois, conversando com a minha terapeuta, ela deu um nome para isso, diz que isso se chama luto antecipado, né? Mas acho que é um pouco maior do que um luto antecipado. Não é sobre a ausência que ele fará, né, no futuro e você já está sofrendo, porque você sabe que isso vai acontecer. Não é sobre o medo que a gente tem quando os filhos saem de casa e demoram para chegar. Ele está com 90 anos, né? Ele vai fazer 90 anos, mas é as pequenas perdas diárias. Isso dói bastante. Mas você sabe que entender isso pela escrita foi, foi uma salvação para mim. Uma salvação e trouxe um certo alívio para o meu sofrimento, sabe? Me trouxe um respiro menos, uma respiração menos dolorosa, menos pesada, conseguir conviver com mais fluidez e com mais delicadeza com ele e comigo, com menos culpa, né? E então, o que eu tenho para dizer para vocês hoje é que vocês escrevam. Que escrever é sempre uma voz, é sempre uma forma da gente dar voz aos nossos silêncios, né? Aquilo que está ali, que a gente não consegue nominar, né? Mas que é importante. É uma escuta muito bonita, que a gente nunca deveria perder. A escuta que nos leva para dentro de nós, que nos revela, que aponta caminhos e até mesmo nos desafoga. Seja gentil nesse processo, por você e para você. E aí, aqui eu deixo os meus contatos, se vocês quiserem falar comigo, eu vou abrir aqui uns minutinhos para vocês comentarem, fazerem alguma pergunta. E se não tiver nenhuma pergunta, tá tudo bem. Mas às vezes a gente quer falar alguma coisa, mas também não quer abrir. Se você quiser me escrever no direct do Instagram, eu respondo sempre, tá bom? E para quem quiser me acompanhar, para quem quiser ler, saber mais sobre essa escrita, para quem quiser, enfim, me ler mais e entender mais sobre a escrita e mergulhar mais na escrita, eu sugiro que
que assine a minha newsletter, ela é gratuita e vocês podem assinar isso gratuitamente ou indo na bio do meu Instagram, clicando, que tem lá um lugarzinho chamado Assine a minha newsletter, ou indo no Substack e procurando por Ana Holanda Oficial e aí assinar por lá também. Tá bom, gente? É isso. Muito obrigada pelo tempo e pela escuta de vocês. Pronto. Gente, é ou não é uma coisa? Mas assim, as mensagens que estão no chat, Ana, são muito lindas e o quanto os insights, né, de tudo que você traz dessa escrita afetuosa que tem conexão com o coaching. Gente, o microfone está aberto, a gente tem 15 minutos ainda. Então, quem quiser falar alguma coisa, contar para a Ana o que que sentiu, o que que leva, qual a conexão que vê com o coaching, enfim. Carol, Eu acho que eu preciso de um segundo. Meu Deus, Ana, que isso? Eu tô me sentindo muito. Quero te dizer que eu me sinto muito emocionada ao te ouvir. E agora eu estava me perguntando o que que essa emoção significa. Eu me conectei com algo que aconteceu numa sessão mais cedo, na sessão do Espírito do Art of Hosting. E a Andrea Mazarém, a nossa vice-presidente, nomeou uma coisa que é o poder da doçura. E eu acho que a doçura passou aqui por nós. E eu quero te agradecer por Ah, isso. Muito Carol, obrigada, querida. obrigada. Muito obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada. o poder da doçura, né? É, eu gosto, gostei muito. É você, Marta, que falava que eu tinha, que parecia um bolo, como que era? Foi você que falou isso? Era, Essa comparação? parecia, claro, parecia a avó, que é cheia de açúcar, né? É, obrigada, viu, gente? Eu acho que é, é, quando a gente vai para esse lugar mais sensível, né? Muitas vezes, né? Quando eu ensinar uma escrita assim para as pessoas e fazer essa conexão, ela, eu falo, não é um lugar tranquilo, né? É um lugar assim, de quase que nadar contra a correnteza. Mas é o que faz sentido para mim, sabe? É o que faz sentido para mim, né? Então, eu sigo. A gente tem um Carla, tempinho aqui, eu posso ler umas mensagens que tem aqui no chat para Ana. A Carol É, não, a Carla tá de mão é, levantada. É. tá bom, não vi. Quer ler, Marta? Não tem problema, não. Não, pode falar, Carla, por favor. Não, eu quero te agradecer. Já até mandei uma mensagem para você lá no Instagram e o que me chamou a atenção, né, Ana, foi quando você mostrou seu texto e como é que a gente fala de um sentimento sem falar dele, sem usar a É, palavra dele. é, Eu é, acho que isso é o que mais ficou aqui, assim, eu escrevia muito quando eu era garota, no diário, né, para a mãe não ler, então escrevia tudo pequenininho, né? E eu gosto de escrever, mas meio intuitivo assim. Mas eu achei muito interessante isso, né? Porque às vezes a tua dica, né, de trazer as cenas, eu achei assim, o que eu levo assim de presente é isso, né? Assim, eu vou até treinar isso porque eu achei muito bacana, né? Você trazer as não, e pode cenas. treinar, é muito, nossa, eu adoro esse exercício, eu faço, né, os alunos, eles fazem, e às vezes eu falo, gente, não é sobre o texto final, mas vocês vão perceber como isso ajuda, sabe? E às vezes trava mesmo, porque você faz exatamente o contrário, né? Você que eu digo a gente, eu faço assim. Eu pego a palavra aí, às vezes você fica sem saber por onde vai. Mas quando você É, pega as cenas e começa a escrever, né, e lendo aí o teu texto, que é super bonito, o sentimento está ali, mas em nenhum momento a Uhum. palavra dele aparece. Eu achei assim quase mágico. é, Muito e é, obrigada pela é, dica. é isso, sabe, Carla, sabe o que eu acho mais bonito nesse processo? É como se o próprio texto pegasse na sua mão e te levasse para aquele lugar com muita gentileza, para onde você deveria olhar, sabe assim? Traz à tona aquilo para você, sabe? E é difícil às vezes quando eu falo para os alunos, eu falo assim, gente, o texto, tem um momento em que não é, assim, uma coisa super importante sobre a escrita é que você não tem o controle o tempo todo.
né? É que você permite que a escrita também vá se fazendo. É um limiar super delicado e muito bonito, assim, né? Quase mágico. É Estava olhando isso aqui, tem mesmo. o curso é presencial em São Paulo. Eu falei, ah, meu Deus, será que é presencial em São Paulo? Aí fica mais difícil. Mas enfim, estou te seguindo aqui para ver o É. que Ma- acontece. Mas, Carla, eu dou muito curso online. A Marta sabe, a Marta já fez alguns comigo. É muito raro, na verdade, eu dar o curso presencial. Ah, A maior então já fiquei parte mais deles feliz. são online. Logo, logo Obrigada. vai ter. Mas estou seguindo você aqui. Pode deixar que uma hora a gente se encontra. Muito obrigada. Foi realmente Nada. uma delícia, assim, terminar o dia com as suas palavras é um presente. Que Obrigada. bom, que bom. Rô, Tem a Fernanda que está com a mão levantada. Fer, você quer falar? A Rô, né? Isso. A Rô? A Rô É, A Rô levantou a mão primeiro. sem querer. é. Sem querer? Freud explica, porque Eu. oficialmente tem a mão, mas eu vou aproveitar, deixa. Primeiro, eu estou aqui me derretendo, porque é lindo, lindo. Assim, eu sou uma pessoa afeto puro, coração puro, e às vezes eu brigo muito com isso. Adorei a questão da doçura, acho escrever uma coisa maravilhosa e vi assim toda a presença que a gente busca no coach, né? O encontro com o outro assim, de uma maneira tão lírica, tão sensível, tão presente, maravilhoso. Eu saio daqui assim, com a alma e os olhos chorando muito, mas de um choro de beleza, de encontro. Eu acho que todos nós que estamos presentes aqui vamos levar dessa experiência e desse encontro com você, Ana, algo, acho que para o resto da vida. Muito obrigada. Ai, que bonito, obrigada. Muito obrigada, Marta, que tanto nos fez propaganda. Não precisou de insistir, não. Mas ela trouxe, mas superou minha expectativa, são uns 10 mil vezes. Parabéns, muito obrigada. Eu acho que nós, coaches, nós, pessoas, podemos beber dessa fonte. Muito inspirador. Obrigada. A Marta teve a oportunidade, foi uma oportunidade mesmo, porque teve uma época que eu viajava com o curso. O curso de escrita criativa e afetuosa era itinerante, então cada hora eu estava numa capital. E eu fui para Porto Alegre e foi lá antes da pandemia, e aí que a Marta me conheceu, ela fez um curso meu. Fiquei tão feliz quando ela voltou e ela fez 2 ou 3 cursos online, assim, um Já quase pode que um abrir seguido uma do turma outro. aqui hoje, viu? Pode abrir uma turma aqui hoje que já vai esgotar as inscrições. Eu sou a primeira, a segunda. Ah, que legal, que legal. O E colega aí foi um, anterior já queria. foi um reencontro muito bom, muito bom. Muito lindo. Gatíssimo. Fer, Sim. Boa noite, Ana. Obrigada pela belíssima apresentação, por trazer com tanta gentileza e sensibilidade esse tema. E indo aqui seguindo o convite que a Marta fez, que é de que forma a gente conecta tudo isso com o coach, né? A gente está aqui ainda processando, digerindo, e eu anotei alguns pontos aqui que para mim fizeram muito sentido, né? Nós, como coaches, a gente precisa e vem frequentemente trabalhando a nós mesmos para que a gente possa estar cada vez melhor a serviço do outro, vamos dizer assim. Seja nas competências, né, na escuta e tudo mais. Eu achei muito profundo quando tu falou para escrever, precisamos olhar para a gente, para quem nós somos, né, para nossa essência, não para o lugar que a gente está, né? É, Então, né, hoje estou em tal posição, estou em tal cargo, mas a escrita a partir dali, imagino que ela tem uma certa limitação, vai até certo ponto, né? Então, outro ponto importante é a escrita. Um ponto que tu disse na hora de escrever, né? O que nesta escrita está difícil para mim? Então, da mesma forma, o que nós, como coaches, e a gente faz, como coaches, a gente atua mais na fala, não tanto na escrita. Mas esse convite faz com que a gente se prepare para a nossa fala ainda ser melhor, à medida que a gente se é, conhece. Então, assim como coaches, a gente pergunta o que está se tornando desafiador abordar tal tema com o cliente, que a gente trabalha isso muito na supervisão também, né? Mas o que faz ser difícil escrever? Sobre os medos também. Tu falaste que na escrita não escrevemos apenas certezas, e como coach também, a gente se coloca
numa sessão com o cliente sem saber exatamente por onde, como vamos navegar juntos, né? E que a escrita é um ato solitário. É, E muitas ela vezes é. também, como coaches, a gente se vê, né? Claro, temos a nossa comunidade aqui, mas às vezes a gente se vê também ali, sozinhos, lidando com tudo que vem conosco mesmo, com o cliente. Então, te agradecer e trazer só esses insights da forma que eu percebi um pouco, né? Tem muito mais que isso, mas que eu percebi que se conecta aqui a nossa turma aqui. Ah, que bom, Obrigada, Ana. Fernanda, que bom. Obrigada. Obrigada. Quem mais? Alguém mais quer conversar com a Ana? Agora? Tem umas carinhas assim tão sorridentes. Ah, isso é bom, né? Os carinhas sorridentes. Aham. Hum. Vanessa, Ah, então abre o microfone e fala. Uhum. Era a Vanessa mesmo, ela tá assim, ó. Não para é, de olha lá. Ana, antes de mais nada, queria agradecer. Vendo tudo que você me falou, eu me identifiquei muito, né? Porque eu acho que a escrita, para mim, é uma forma de cura, né? É uma forma de estabelecer pontes, de criar caminhos, de se conhecer. E eu não acho que a escrita, apesar de eu escrever às vezes só para mim, algumas vezes eu quero sim compartilhar com o mundo, porque eu acho que às vezes uma coisa, uma vivência, uma historinha que a gente vive, ela pode refletir no outro e pode trazer, despertar muitas coisas e muitos potenciais. Eu comecei a escrever uma pequena historinha infantil há 9 anos atrás, a partir de uma foto. Então, tudo isso me fez resgatar e saber que eu estou no caminho e eu queria te agradecer, porque eu acho que ah, é que isso, né? bom. Que bom. Obrigada, Obrigada. Vanessa. Bom ouvir isso. Gente, a gente tá, né, chegando já no nosso momento, mas eu acho que a gente podia tirar os spotlights, né, para a gente voltar todo mundo aqui para se ver, se enxergar, se encontrar, como disse a Ana, né? A gente tá, eu acho que esse dia, esse primeiro dia, né, começando lá na sessão de abertura, passando pelo momento de comunidade, no Art of Hosting, as conversas, a nossa trilha de aprendizagem com a Eliana, e agora fechando com chave de ouro, com essa fala tão amorosa, tão doce, tão gentil, né? Da gente lembrar quem a gente é, o que que a gente faz, por que a gente faz, né? Que vai além da técnica, como a Ana falou, né? Tem a ver com o ser humano, gente. Tem a ver com isso que a gente está sentindo depois desse dia que foi tão tocante, né? Então, Ana, assim, sem palavras para te agradecer. Tu sabe que eu sou tua fã, realmente. Tu tem tua presença muda os ambientes. Tua fala, o teu ritmo, sabe? É tão contraintuitivo, tão traz uma lembrança de algo tão maravilhoso que é poder ser na presença de outro. Se isso a gente não está falando de coaching, eu não sei do que a gente está falando, né? Então, eu queria te agradecer por ser quem tu é, do jeitinho que tu é, de trazer essa joia para o mundo. E não sei, o microfone está aqui aberto. Eu acho que eu tinha que falar umas coisas meio protocolares, mas eu já estou perdida assim nesse caramelo de açúcar. Carol, me salva! Gente, que alegria encerrar o dia, como a gente está encerrando hoje. Ana, muito obrigada por estar aqui conosco. Obrigada a todos pela presença. Amanhã nós começamos às 9 horas da manhã. Não, 9 horas da manhã. 9 horas. 9 horas da manhã, com uma sessão sobre segurança psicológica. Vocês podem acessar o link das nossas redes sociais aqui no chat. Vocês também têm o link para pedir os certificados e CCUs no chat. E a gente também, quem ainda não se inscreveu, também pode acessar a nossa plataforma de inscrições, que está lá no link na bio do nosso Insta.
Muito, muito, muito obrigada por todos que passaram um pouquinho, um pocão, qualquer tempo que foi possível nesse dia de hoje aqui conosco. A gente está construindo algo único, só nosso aqui. Uma boa noite, um bom descanso e espero ver vocês em algum momento de novo nessa semana. Ana, espero te encontrar novamente. Um grande beijo, um bom descanso para ti. Obrigada por ter contribuído aqui com o nosso caldeirão, tá, né? Dessa energia maravilhosa que a gente está construindo aqui. Obrigada. Ah, que bom, gente. Foi um prazer. A gente se vê, a gente se escreve aí, tá bom? Se inscreve. Combinado. É isso aí. É. Obrigada, gente. Boa Beijo. noite. Obrigada, boa Trabalho. Ah, noite, obrigada, boa obrigada. noite. Boa noite. Beijo. Obrigada. Beijo, bom descanso, gente.